E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Universo Filosófico para mais uma aula, para mais um encontro filosófico. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jackson Freitas, também sou autor deste livro aqui, O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Então, se você ainda não conhece essa obra e quer adquirir, vai lá, corre lá no meu Instagram, no meu Facebook, fala diretamente comigo e adquire o seu exemplar. Então, pessoal, vamos começar. Lembrando, pessoal, se você ainda não faz parte aqui, você não é inscrito do canal, inscreve-se aí no canal e também compartilha esse vídeo para os seus amigos, no grupo da faculdade, da escola, enfim. Compartilha aí e ajuda aqui o projeto do professor, né? Ajuda aí a expansão desse universo filosófico. Pessoal, hoje vamos estudar o pensamento de Nicolau Maquiavel. Hoje é a nossa primeira aula sobre esse pensador. Lógico, aqui a gente vai ter mais algumas aulas, tá bom? Estou preparando, eu acredito que mais 2 aulas para frente aí sobre o pensamento de Maquiavel aqui no canal. Então, para começar, vamos fazer uma introdução sobre o pensamento de O Príncipe. Essa obra aqui, pequenininha, deixa eu aumentar aqui a tela. A versão que eu uso é essa aqui, pessoal. Então, os textos que vão ser citados é dessa obra aqui, dessa minha edição aqui, do Nicolau Maquiavel, né? O Príncipe. Então, vamos dar início com a nossa introdução. Pessoal, Maquiavel, ele viveu de 1469 a 1527, ou seja, né, ele viveu um período marcado aí pela Renascença, um período de um movimento artístico, cultural, científico, que deflagrou aí a passagem, a transição da Idade Média para a modernidade. Então, para a gente se situar aí onde Maquiavel, historicamente, ele viveu. Então, ele viveu nessa transição aí no período da Renascença. Deixa eu passar aqui novamente. E, a título de curiosidade, pessoal, o Maquiavel, na época que ele viveu, ele não era considerado um filósofo, ele não era visto como um filósofo. Na verdade, ele era visto mais como uma espécie de conselheiro político, né? E aí a gente pode se indagar, ora, Maquiavel era uma espécie de conselheiro político, então do que vai tratar a obra O Príncipe, né? O que é que vocês acham que vai tratar a obra O Príncipe, já que ele era uma espécie de conselheiro político? Então, essa aqui não é a minha versão, né, da obra. A minha versão é essa daqui, que é outra capa da obra, que também é muito bonitinha, né? Acho muito legal essa capa aí. Mas, enfim, pessoal, sobre a obra O Príncipe de Maquiavel, é uma espécie de manual para o governante, ou se você preferir, um guia de ensinamentos para o governante. E neste caso aqui, Maquiavel, ele escreve para o príncipe Lourenço de Médici. Então, é uma obra, é uma carta, uma espécie de ensinamentos, guia de ensinamentos para o príncipe Lourenço de Médici. E aí, ele vai dizer o seguinte, deixa eu passar para o outro lado aqui. Isso aqui, pessoal, é o texto já da obra, tá bom? É Maquiavel já falando, que é escrito lá da obra O Príncipe. Ele fala o seguinte: aqueles que desejam merecer a gratidão de um príncipe costumam ir ao seu encontro com o que tem de mais precioso, com o que cause mais deleite a ele. Por isso, os vemos muitas das vezes presenteados por cavalos, armas, tecidos de ouro, pedras preciosas, ornamentos similares, dignos da grandeza daquele. Desejando eu, portanto, apresentar-me à vossa magnificência com o testemunho da minha serventia, não encontrei entre os meus pertences algo que considere mais importante, ou que estime mais quanto conhecimento das ações dos grandes homens. E agora, a um pequeno volume reduzidas, mando a vossa magnificência. Pessoal, aqui é Maquiavel se dirigindo ao príncipe Lourenço de Médici. Então, essas são as primeiras palavras aí da obra O Príncipe de Maquiavel. E aí, pessoal, qual é o objetivo desses ensinamentos de Maquiavel? Ele deixa claro que os principais ensinamentos são o seguinte, os objetivos, né, seus conselhos, são a conquista e a permanência do poder. Então, se fosse resumir de forma geral do que se trata a obra O Príncipe de Maquiavel, seria a conquista do poder político e a permanência no poder político. Praticamente, esse seria o resumo, os objetivos reais aí. E se tratando do poder político, pessoal, o que é que Maquiavel vai dizer?
ele vai dizer que para conquistar e permanecer no poder é imprescindível refletir sobre a política como ela realmente é, na sua crueza, nua e crua, né, no velho ditado aí. Então, ele vai refletir como a política realmente ela é e não como ela deveria ser. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Então, é que vai dizer Maquiavel que os seus conselhos são uma reflexão realista da política e não uma reflexão ilusória. Não é um conto de fadas. Ele está tratando aqui como a política ela realmente é na vivência e na prática. E essa é a novidade aí do pensamento de Maquiavel. Deixa eu sair do slide. E ele fala o seguinte: sendo meu intento escrever coisa útil a quem entenda, pareceu-me mais conveniente tratar da verdade efetiva da coisa do que da imaginação sobre essa coisa. A coisa aqui, pessoal, está falando da coisa do poder político. E muitas imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos, nem conhecidos na realidade, porque há tanta diferença, há tanta distância de como se vive a como se deveria viver. E aquele que deixa aquilo que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende mais com a ruína do que com a sua preservação. Então aí, pessoal, a gente vê aqui as passagens de Maquiavel. Então, deixa eu sair do slide aqui. Então, pessoal, o Maquiavel ele propõe dar alguns ensinamentos, né, para o príncipe Lourenço de Médici, e ele está falando o seguinte: olha, os meus ensinamentos vai mostrar a realidade da política, do poder político, e não algo ilusório. E levando isso em consideração, eu trouxe aqui uma questão que caiu na prova do Enem, para a gente fazer aqui junto sobre essa questão. Deixa eu me ver aqui no slide. Pronto. Pessoal, essa questão aqui é de filosofia de Maquiavel. Vamos aqui responder essa questão. A questão fala o seguinte: observe a seguinte passagem que reflete o pensamento político de Maquiavel. Para Maquiavel, não havia um bem, por maior que fosse, que pudesse ser avaliado como um bem sem restrições. Para ele, não há um bem absoluto. Também o mal não é sempre mal incontestado. Também Maquiavel foi o primeiro a declarar que o bem e o mal não têm sentido na vida sociopolítica se forem abstratamente dissociados. Pessoal, não se preocupe com essa questão do bem, do mal, ele vai fazer um paralelo aí, uma dissociação da questão do poder religioso da igreja. Tudo isso nós vamos ver nos encontros posteriores. Então, o que importa aqui, lógico, nas questões do Enem, quem é acostumado a resolver prova aí do Enem, do vestibular, vamos perceber que a maioria das questões sempre tem um texto para contextualizar a pergunta. O que vale mesmo aqui é o que vem aqui a seguir, essa pergunta aqui. Considerando a passagem acima e o pensamento de Nicolau Maquiavel, analise as seguintes afirmações. Então, vamos aqui para as 3 afirmações. A primeira: Maquiavel foi inovador no pensamento político por analisar o contexto real dos acontecimentos de uma Itália mergulhada na instabilidade política. Ele foi o primeiro a pensar a política como ela era, na prática, e não como idealmente deveria ser. Pessoal, o que é que vocês acham? Essa afirmação está verdadeira ou falsa? Dá uma pausa aí, anota o caderno, né? Tenta fazer essa questão sozinho e aí depois corrige aqui comigo. Pois bem, pessoal, está verdadeira. Essa afirmação é verdadeira, a gente acabou de ver. Maquiavel está afirmando: eu vou tratar da política como ela realmente é, na prática, e não como idealmente ela deveria ser. Então, essa afirmação está verdadeira. Logo, a afirmação primeira, verdadeira. Vamos aqui para a segunda afirmativa. O pensamento político de Maquiavel é uma ampliação da visão política medieval, com a indissociável relação entre o poder espiritual da Igreja e o poder temporal do Estado. O príncipe de Maquiavel deveria se aconselhar das orientações espirituais do papado. Pessoal, o que é que vocês acham? Se o Maquiavel está trazendo uma novidade no pensamento político, vocês acham que ele está ampliando a visão política medieval? O que é que vocês acham? Me dá uma pausa aí. Pois bem, pessoal, o Maquiavel ele vai dissociar, ele vai fazer uma separação entre o bem, a questão do bem e do mal absoluto, a questão da moral cristã.
Claro, não se preocupe que a gente vai ver tudo isso nos próximos encontros, quando a gente estiver falando sobre, por exemplo, a frase que é atribuída a ele, né? O fim justificam os meios, quer dizer, desculpa, os fins justificam os meios, exatamente isso. Desculpa. Então, o que é que acontece? Vamos ver tudo isso posteriormente, mais detalhadamente, mas essa afirmativa aí, pessoal, é falsa, né? Maquiavel ele não vai ampliar a sua visão política, né? A visão política medieval nos seus tratados. Muito pelo contrário, ele vai fazer uma separação dessas concepções medievais agora com a sua percepção política. Então, a afirmativa 2 está falsa. Vamos agora para a terceira afirmativa. A filosofia política de Maquiavel reestruturou a relação entre ética e política, né? Ele vai reestruturar realmente, né? Em seu pensamento, a política passou a ser vista de forma autônoma em relação aos imperativos de ordem moral e em relação às concepções de bem e mal de origem cristã. Isso que a gente acabou de falar agora. Maquiavel vai fazer uma separação. Ele vai reestruturar a relação ética e política. E essa é a novidade do pensamento de Nicolau Maquiavel. Então, atuar nos dias de hoje também. A gente vai refletir sobre tudo isso. Pessoal, então, a afirmativa primeira está certa, a segunda está falsa e a terceira está verdadeira também, está certa. Então, temos aqui no nosso gabarito, deixa eu sair da tela. Então, temos aqui no nosso gabarito a resposta D. A 1 e a terceira apenas estão verdadeiras. Pessoal, é o seguinte, no nosso próximo encontro, já vamos se aprofundar mais nos ensinamentos de Maquiavel, com as 5 principais ideias, e vamos fazer a parte 1. Então, vamos ver 5 ideias principais que contém lá na obra O Príncipe. No próximo encontro, será a primeira parte dessas 5 principais ideias de Nicolau Maquiavel. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse encontro. Não esqueçam de ir lá, pegue lá seu livro, fala diretamente comigo no Instagram ou no Facebook e já peça lá o seu exemplar do Amor Segundo os Filósofos Gregos. Se inscreve no canal aqui e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. É isso aí, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.